A paz do Senhor, povo de Deus, podcast 19 no ar. E hoje nós temos a honra de receber ela, Graciele Amâncio, que volta pela segunda vez aqui no podcast. Na primeira ela falou sobre o Ministério Infantil. Hoje nós vamos conhecer o próprio ministério dela. Graciele, seja muito bem-vinda ao podcast Ministérios. Amém, obrigada. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, a primeira a gente trouxe a temática, a importância, do Ministério Infantil. Sim. E eu estou muito feliz de estar aqui, graças a Deus. Amém, nós também estamos muito felizes. E antes de nós começarmos as perguntas, vamos orar. Todo podcast nós oramos para que Deus possa abençoar. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, nesta tarde aqui estamos, Senhor meu Deus, para gravar mais um podcast. Senhor meu Deus, nós te pedimos a sua direção, que o Senhor possa abençoar este momento, abençoar a tua filha, que vai ser canal de bênção, vai ser ferramentas para alcançar vidas, através do seu testemunho, através, Senhor meu Deus, da experiência que ela adquiriu em todos esses anos de caminhada, Pai. Que o Senhor possa abençoar ela de uma forma poderosa, ao lar, toda a família, Senhor meu Deus, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém, Jesus. Glórias a Deus, irmãos, já oramos, agora nós vamos conhecer um pouco da história dela, Graciele. Como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Nossa, eu me lembro claramente quando eu aceitei Jesus. Sim. Porque eu só tinha 8 anos. Então, eu tinha muitos pesadelos, Eu era uma criança que tinha muitos pesadelos. E eu lembro que eu tive um pastor, que eu gravei o nome dele, era o pastor Silvio. E ele falou comigo, eu vou orar por você, mas você já levantou a sua mão para aceitar Jesus? E a partir daquele momento que ele olhou para mim, e eu lembro que tinha uma fila de adultos, isso Sim. que é o que ficou gravado muito na minha mente. E ele cedeu, o tempo dele para mim, aquilo foi muito importante. E quando ele me chamou, que aí eu falei que eu nunca tinha levantado as minhas mãos para aceitar Jesus, mas eu estava ali na igreja, Lógico, E aí, quando ele fez aquela oração, eu nunca mais tive pesadelo. Eu nunca mais tinha aqueles medos que eu tinha. Era algo eu sentia de fato que Deus, ele tinha entrado completamente na minha vida. Com 8 anos de idade, 8 anos. Muito nova, E foi na qual igreja? Qual igreja que você... Foi numa igreja em São Paulo, era uma igreja Assembleia de Deus, no Morumbi. Você é paulista? Não, mas eu fui criada lá. Ah, sim, mas é capixaba. Sou capixaba. Não. Espírito Santense, né? É. Ah, tá. Aí você aceitou Jesus, teve o seu primeiro encontro, e você ficou quanto tempo nessa igreja? Você lembra, os seus primeiros passos depois dos 8 anos na igreja, como foi? Nossa, essa igreja, inclusive, é uma igreja que eu me lembro que eu tive muitas oportunidades de servir. Sim. Mesmo sendo muito nova. E eu me lembro que eu fazia evangelismos, e como meu pai ele trabalhava, vendendo temperos no que a gente chamava de vielas, que eram becos, entrava em um, saía outro. Então, eu sabia todas as entradas e todas as saídas dos dos lugares. E aí, quando ia fazer o evangelismo, aí eu guiava as pessoas para poder entrar e sair das vielas que tinham. Então, a gente conseguia distribuir muito mais convites, orar pelas pessoas. E isso foi aumentando muito também a minha fé. Sim. E eu me lembro até hoje que um dos evangelistas que saía junto comigo era um diácono chamado Diácono Medina. E ele me deu um ursinho de presente. Ele falou bem assim, olha, eu estou te dando isso aqui de presente, eu quero que você se lembre que Deus tem um grande chamado na sua vida. E aquilo para mim foi foi muito impactante também. E ele falou muitas coisas de Deus mesmo para mim. Eu gravei isso. E ali, comecei a ter várias oportunidades. Cantava, fazia teatro, participava dos grupos, da igreja. Foi uma época muito boa. Sim. E você falou que tinha muitas oportunidades, mas você lembra do dia da primeira oportunidade na igreja? Ou, por ser muito nova, você esqueceu? Eu tinha muita oportunidade. Eu saía para todos os lugares para poder cantar com eles. Eu não vou lembrar especificamente. Sim. Mas eu me lembro de uma coisa muito engraçada, que foi a primeira vez que eu fui dar um testemunho. Sim. E
E aí eu sempre fui pequena, né? E aí eu cheguei para dar o testemunho e eu disse, irmãos, quando eu era pequena, só que não dava nem para os irmãos me enxergar, porque o púlpito era daqueles de alvenaria, né? Sim, não tinha nenhum tipo de transparência. E o púlpito em cima. E aí só dava para ver mal o meu cabelo, porque eu ainda estava na ponta do pé. E aí eu fui e disse, né, irmãos, quando eu era pequena, e aí eu fui contar do voto que a minha mãe fez com Deus, porque eu não tinha cabelo, e a minha mãe fez o voto com Deus para o cabelo crescer. E teve resposta, Exatamente. e você foi contar. E o seu batismo? Você aceitou Jesus com 8, aí você batizou com quantos anos? Você lembra? Eu me batizei em dezembro e era no mês de dezembro, e eu tinha 13 anos. 13 anos na época. Sim. Você aceitou Jesus, mas com 8 anos, né? Teve o processo, a caminhada, evangelizou muito, contou muita bênção, né? Isso. Graças a Deus. Mas você lembra, assim, onde foi o seu batismo, o dia? Eu me batizei aqui no Espírito Santo mesmo. Sim, aí você já o estava pastor aqui, né? Sonito Soares de Oliveira, era uma igreja assembleia também. E eu me lembro que eu sempre quis me batizar, só que todo mundo sempre falava, né? Não, você é muito nova, espera mais um pouco. Hoje, eu falo que assim, a minha filha tem 9 anos, vai fazer 9 anos agora. Quando ela falou para mim que ela queria se batizar, eu falei, vai, agora. Isso aí. Porque sempre falaram muito isso comigo, né? Você é muito nova para se batizar. Então, eu me lembro que foi, acho que 11 de dezembro, e eu tinha 13 anos. E eu me decidi, foi a melhor decisão da minha vida, porque aquele momento que a gente nasce de novo é inesquecível mesmo. É demais, né? Aí você, aos 13 anos, se batizou e depois disso você desenvolveu algum ministério na igreja? Porque nós sabemos, né? Como eu falei, você trabalha com ministério infantil, mas antes disso, você tentou ir para outro ministério, outro tipo de trabalho na igreja? Olha, eu fiz de tudo. Eu já fui secretária, eu já fui tesoureira. Nossa, muita coisa, assim. Mas eu acredito que tudo isso foi para me dar um pouco mais de suporte também, de base, assim. Sim. Então, mas em todas as vezes, eu acho que o Senhor já estava me preparando para isso, porque eu sempre tive algum tipo de cargo de liderança. Sim. Sempre fui responsável por alguma coisa. Mas a maior parte do tempo, eu liderei adolescentes, jovens. Inclusive, quando eu conheci o meu marido, ele era líder de jovens e eu também. Sim. Então, isso assim ajudou muito a gente a se conectar também, né? Aí foi assim um tempo maravilhoso mesmo. Passar a minha adolescência, a minha juventude na igreja. Sim. Foi, acho que uma das melhores dádivas que o Senhor me concedeu de poder estar servindo desde muito nova. E com quantos anos você sentiu o desejo de trabalhar no Ministério Infantil, de trabalhar com crianças, com adultos também, né? Mais com crianças? Com quantos anos? Você lembra? Olha, eu sempre falo que a gente não tem aquele sonho assim, igual muitas pessoas têm. Eu vou ser uma cantora, eu vou ser um pregador. Então, para ser tia do Ministério Infantil, a gente não desenvolve isso querendo. É sem querer. Então, foi muito assim... eu comecei a ver a necessidade. Tanto Sim. que isso virou meio que uma frase, assim, do Ministério mesmo, Tia Grazi, quando eu saio para palestrar. Que é, se você viu a necessidade, você é a resposta. Então, quando eu comecei a olhar a necessidade, eu tinha só 14 anos dessa área em si. Sim. Porque eu cheguei de São Paulo, que era um lugar onde eu tinha muitas opções, tinha EBFs fantásticas, tinha muita coisa assim boa para as crianças. E aí, quando eu cheguei para o Espírito Santo, eu fiquei em vários locais onde não tinha nada. Sobre o Ministério Infantil. Exatamente. Né? E aí, quando eu olhava aquelas crianças de 8, 7, 6, e por aí vai, aquelas idades assim, que eu poderia até, de repente, estar dando um auxílio, e que não tinha absolutamente nada, eu comecei a falar, eu acho que eu posso ser resposta de Deus para essas crianças. Sim.
E aí eu comecei a montar aulas, comecei a separar um dia para poder fazer uma atividade, comecei a marcar dia de ensaio. Nisso aí foi evoluindo e comecei a ser professora de escola bíblica dominical. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer. Sim, sim. Aí eu entendi bem o que você falou. Não foi tipo que, eu nasci, eu quero ser a tia do Ministério Infantil. Isso aí é até bom para o pessoal que vai nos ouvir, que você tomou gosto depois que você começou, mas antes você foi para suprir uma necessidade da igreja. Isso. É isso que o pessoal tem que entender. Seja ele no Ministério Infantil, seja ele o obreiro que fica na porta, seja ele o obreiro que limpa a cadeira. Nós estamos na igreja para suprir as necessidades do templo. Nós estamos para suprir a necessidade da obra. E foi isso que aconteceu com você. Exatamente. Você viu a dificuldade. Qual foi a igreja que você começou no Ministério Infantil? Nossa, eu lembro que era uma congregação do pastor Sonito, até que me batizou. Sim. E eu tinha acabado de chegar, e na época era uma congregação em Viana, né, no Espírito Santo aqui. Sim. E era uma região assim que ainda não tinha nada, né? Nossa, há muitos anos atrás isso. Sim. E aí era só, para você ter ideia, era só pasto, assim. Então, assim, até outras atividades também eram difíceis de serem encontradas. E aí eu comecei a chamar as que eram próximas, eram casas até bem distantes uma da outra. E aí eu me lembro até de chegar a ir muito longe caminhando para poder trazer crianças, para poder ensaiar, para poder fazer, né, algumas atividades assim. Sim. Mas tudo começou ali. Eu tinha 14 anos, vou lembrar o ano não. Sim, mas eu lembro que eu tinha 14 anos. Mas foi muito legal isso que você falou, né? Porque é entender a necessidade da obra e não fazer só aquilo que você gosta. Não que não seja ruim, tá, gente, falar. Mas, tipo assim, fazer o que a obra necessita, né? Eu costumo falar assim, que nós estamos na obra para servir da melhor forma e da forma que a obra necessita. Não é da forma que eu quero. Talvez você, naquele momento, você louvava na igreja? Cantava também. Mas você tinha o sonho de ser cantora, não, né? Não. Não, né? Não. Ah, tá. Eu pensei que você tinha abortado o sonho de ser cantora Não, mas vamos supor que talvez você louvava, mas você deixou um exemplo, aquele ministério para suprir uma necessidade, porque talvez na sua igreja tinha muito levita, tinha muito cantor. Na verdade, eu conciliei muito, né, as duas coisas. Sim, você conseguiu, né? Até porque depois que você entra para o Ministério Infantil, você descobre que você tem que utilizar tudo. O Ministério você tem que Infantil, cantar, você tem que pregar, você tem que dançar. E aí, coisa que depois, assim, a gente fica até com vergonha, né? Porque eu passei um bom tempo pensando assim, misericórdia, fazer parte do Ministério de Dança, eu não me via dançando, né? Mas eu achava lindo. Eu achava lindo. Então, me fez perder também a timidez de dançar. Né? Então, assim, hoje a minha filha também dança. E aí eu olho para ela e penso, graças a Deus que eu perdi o meu medo também, porque eu posso incentivar um pouco mais. Isso. Não tem como você incentivar se você tiver com medo, né? E no início do seu ministério, no Ministério Infantil, foi muito difícil? Como foi? Teve muitas barreiras, muitas dificuldades? Muito difícil. Até porque, quando a gente, né, vai falar assim, de um ministério com crianças, a gente está falando que a força ela vem toda das tias em si. Sim. E muitas das vezes os pais não se envolvem ou também não são nem cristãos. Os pais, às vezes, não vão para a igreja, né? Então, a gente pega essas crianças, cuida delas, e eu acho que, principalmente porque eu comecei o ministério numa igreja bem pequenininha. Sim. Então, adolescente, você não trabalha para poder sustentar em si aquilo, né? As necessidades, um papel, lápis de cor, aquelas necessidades básicas. Né? E muitas das vezes a igreja também não tem esse suporte para poder oferecer. Então, foi algo bem difícil. Eu lembro que a gente não tinha sala. E em uma das primeiras aulas que eu ministrei, a gente ficou num corredor no sol quente.
Não tinha cobertura nem nada, mas tinha algumas cadeiras, nós juntamos e fizemos a nossa aula. Sim. Então, hoje eu falo que a gente tem muito recurso e muita coisa para poder aproveitar. Naquela época eu não tinha nada. E eu lembro, isso fique bem claro para quem está ouvindo também, muitas das vezes a gente dá muita desculpa para não fazer. Sim, sim. Isso atrapalha, né? E eu lembro que a única coisa que eu sabia fazer, gente, era caça-palavras. E eu não tinha computador também, eu pedia computador emprestado, às vezes, dos meus vizinhos, para poder elaborar caça-palavras e poder ir lá, tirava xerox, né, e distribuía depois. E aí eu pensava assim, se surgir alguma criança que não sabe ler, o que vai acontecer aqui? Porque eu só sei fazer caça-palavras. E o pior é que você não olhou para a dificuldade. O pior não, né? O melhor é que você não olhou para a dificuldade, né? Fez com as armas que você tinha, lutou com as armas que você tinha. Mas é difícil mesmo a gente começar quando não tem ajuda nenhuma, né? Foi aqui no nosso podcast. A gente começou em um estúdio menor. Eu não sei se você viu a foto do nosso primeiro estúdio. A gente não tinha essa mesa, era sentada em umas cadeiras. Parecia mais um programa de... Não parecia um podcast, mas o que eu tinha, eu fiz. Eliel falou, não, João, mas eu não tenho a mesa, a gente não vai fazer, Eliel, a gente vai fazer com o que a gente tem, né? E foi assim, Deus vai trabalhando, Deus vai expandindo. Hoje você tem recurso visual, né? Hoje você Sim. tem aqueles bonecos, né? Você coloca o nome nos bonecos? É a Gigi e a Rosinha. Aí, hoje você tem um computador para fazer as coisas, hoje está tudo mais fácil, né? Mas no início sempre é assim mesmo, é complicado. As dificuldades, elas vão mudar o nível. Sim. E até porque hoje a administração também ela não é mais para aquelas crianças debaixo do sol quente. Sim. Então, tudo muda, né? Então, o segredo é perseverar, né? O segredo é perseverar mesmo e não desistir. Eu gosto muito de ouvir, quando eu fui num culto infantil, das tias contando histórias bíblicas, da forma, né, para a criança entender. Eu acho maravilhoso. Eu lembro até hoje, não era uma história bíblica que ela estava contando, mas estava contando uma história na nossa igreja, e ela falou o nome de Gabriel. Aí a criança falou assim, na minha escola tem um menino chamado Gabriel. Aí nós não aguentamos, não. Todo mundo riu, porque, tipo assim, foi a inocência dele. Pô, Gabriel é um nome muito, né? Um nome muito popular, todo lugar vai ter um Gabriel. E eu gosto muito de ouvir essa história, seja ela bíblica ou não, né? Tem muita história que não é bíblica, mas, porém, que traz uma reflexão. Eu queria que você falasse 2 histórias bíblicas que você prefere, que você gosta de contar e que você... tem as queridinhas da tia Grazi, contar a história para as crianças. Eu gosto muito da história de Gideão, porque, além de reforçar a questão da coragem, né, também é para mostrar para a criança que todos nós temos medo, mas a gente não pode ser paralisado pelo medo. E Gideão, ele teve medo. E eu também me identifico muito com isso, porque, em várias vezes na minha caminhada, eu pensava assim, meu Deus, e agora? Será que isso é mesmo para mim? Será que... O que eu vou fazer? Porque eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Sim, sim. Mas foi evoluindo. Então, quando começou, tipo, Graça, me ajuda lá na igreja, e começaram a me chamar, e aí eu pensava, mas tem tanta gente mais capacitada, tem tanta gente que pode fazer, tanta gente mais poder ajudar. E aí... eu me identifico com o Gideão nesses momentos, porque se eu tivesse só dito não e simplesmente deixado para outro fazer, meu ministério não teria desenvolvido. Sim, sim. E não iria crescer. Então, a nossa fé e tudo na nossa vida é quando a gente decide que o medo não vai paralisar, mas que a gente rompe essa barreira. Outra história também que eu amo é a de Naamã. E uma das coisas que eu oro, e eu peço muito a Deus, assim, é porque, em dado momento da história, fala que o rei, quando ele recebe a carta do general, ele rasga suas vestes, né, e fica ali naquele momento pensando, eu não sou Deus para poder curar ninguém. Mas aí
é nesse momento que eu falo. Muitas das vezes a gente está assim como aquele rei. A gente está na terra do milagre, mas a gente não crê mais no milagre. Mas um homem que saiu de uma longa distância veio porque uma criança, uma menina, sim, foi anunciou. Então, e eu sempre falo isso, que é mais um exemplo tanto de coragem, como de compartilhamento da fé, de compartilhamento, independente do momento que ela estava passando, se ela era escrava, serva, estava ali numa terra que não era dela, mas ela lembrou de Deus naquele momento difícil, compartilhou com o general a fé dela, e ele foi em busca, ele creu no que ela disse. Só que quem está lá, pertinho do profeta, no caso do milagre, né? Na terra do milagre, não estava crendo que Deus podia fazer. E muitas das vezes a gente é assim. Então, eu sempre oro e peço ao Senhor, não me deixa estar na terra do milagre E perder a fé. e perder essa convicção de que Deus ainda pode fazer muito mais, porque Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Verdade. E já aproveitando esse gancho aí, você tem muito tempo de Ministério Infantil. Alguma vez você pensou em desistir do seu ministério? Assim, já. Largar? Já. No início, no meio? Já, várias vezes, né? Eu acho que a gente passa por fases assim. Sim. E eu me lembro que logo no início eu queria desistir, até porque é muito difícil para você construir também algo assim, a ponto de você, de fato, poder aceitar todos os convites que às vezes aparecem, né? Sim. E essa sensação de que, será que eu realmente sou capaz de fazer isso que estão me pedindo? Eu lembro até hoje a primeira vez que eu fui chamada para fazer um congresso geral. Então, eu falei, meu Deus, que desafio! A primeira vez, e aí aquele medo, assim, uma insegurança muito grande, me dava umas crises muito doidas, assim, um medo muito grande, minhas pernas tremiam, mas algo que é muito forte, assim, quando eu pegava no microfone, Sim. aquele medo desaparecia. E era Deus mesmo fazendo, assim. Já aconteceu isso comigo, acho que foi a primeira vez que eu fui dirigir um culto na nossa sede, lá em Vitória. Eu acho que foi aniversário da igreja, eu acho que 15 anos da igreja. A pastora me chamou para eu dirigir o culto. Aí, como era uma festa, né, nós fizemos o cronograma, tudo direitinho, eu tinha tudo anotado aqui, fizemos um cronograma. Eu lembro que quando eu igual você, eu pegava o microfone e eu falava. Quando eu saía, eu começava a tremer, quando eu dava as oportunidades, né? Agora vamos ver o nosso Ministério de Louvor. Aí passava por um Ministério de Louvor, o pessoal batia a palma, eu saía. Eu lembro que eu começava a tremer, eu sentava, começava a tremer, ficava tremendo. Aí quando eu voltava, era hora de eu voltar, eu pegava o microfone, a tremedeira parava um pouco, mas eu ainda nervoso. Isso aí, poxa, eu acho que foi o dia que eu fiquei mais nervoso. E olha que o pessoal fala que eu falo muito, né? O pessoal até reclama de mim aqui no podcast. Tem um amigo meu que fala que eu não deixo o entrevistado falar aqui no podcast. Mas aquele dia eu fiquei aterrorizado de medo. Por quê? Eu acho que tinha umas 300 pessoas me ouvindo, me vendo falando. Não é, eu já pregava na igreja, mas na minha congregação, onde eu conheço todo mundo, né? Onde eu conheço todo mundo. As irmãs, quando acaba o culto, a gente vai lá, conversa, brinca. Só que eu estava na sede, mais de 300 pessoas me olhando, entendeu? Eu fiquei, eu acho que foi o dia que eu fiquei mais nervoso, foi aquele dia. Mas isso aí é complicado. Mas esse aí foi um dos motivos que tentou... existe duas pessoas perigosas, falou um filósofo: quem espiritualiza tudo e quem não espiritualiza nada. Pode ser algo também espiritual, que o inimigo sabe da sua fraqueza, né, sabe da sua limitação e vai sempre bater, né, para você tentar parar. Pode ser isso também, né? A gente tem que ficar muito esperto nesse lado espiritual que o inimigo tenta nos parar, né? E agora, Graciela, nós queremos saber qual conselho você dá, né, você daria para as novas tias que estão começando agora. Melhor, vou refazer essa pergunta. Qual conselho você daria para a Graciela Amâncio, de 14 anos, Nossa, que começou suprindo a necessidade daquela igreja? Qual conselho você daria? Olha, eu diria para ela que perseverar vai valer a pena, né? Não desistir vai valer a pena. E que servir a Deus, continuar na presença do Senhor, vale a pena.
Muitas das vezes a gente... Até porque o Ministério Infantil não é aquele ministério notável. Sim. Né? É um ministério de bastidores mesmo. Então, muitas das vezes a gente está ali e a gente está aguentando muita coisa. Né? A gente está ali, a gente está... É como uma escola, você tem que ouvir pai, você ouve tio, você ouve avó, você... Enfim, e aí, uma das coisas que eu acho que eu diria era isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aí. Eu vejo eu acompanho o seu Instagram, você tem uma agenda muito lotada, né? Você faz muito congresso, culto. Eu quero que você conte para a gente 2 momentos difíceis que você passou em alguma agenda. Eu vou falar de perrengue, pode ser qualquer um, tá? Porque eu sei que muitos anos sempre tem alguma coisa engraçada, alguma coisa que ficou na sua mente. Eu tive um desafio uma vez que eu tinha preparado um recurso para poder utilizar e o recurso estragou. E era o tema central do congresso, da festa. Sim. E eu falei, meu Deus, é um evento grande, eu vou chegar lá sem nada. O que eu vou fazer? E eu me lembro que eu comecei a construir um dia antes o recurso e eu fiquei, acho que até 1h da manhã, assim, fazendo. E aí retomei bem cedinho de novo e terminei o recurso, eu e uma amiga, terminando o recurso por volta de 1h30 da tarde e o evento era 2 horas. Caramba! Acabou o recurso, tomou banho e fui, né? E a gente, assim, era criança chorando com fome, era não sei o que, era todo mundo gritando. Ela com 2 filhos, eu com 2 também, e a gente ali. Meu Deus do céu, foi acho que o recurso visual mais rápido da história que eu construí. E também, assim, era muito detalhe, muito detalhe. E outra coisa também que eu acho que eu já enfrentei, e eu acho que todo mundo que já foi convidado em algum momento passou por isso. Sim. É quando você vai e aí, às vezes, a pessoa que te convidou some. E você fica perdido na igreja. E aí você fica perdido na igreja. E aí eu me lembro que teve uma vez que eu parei de frente à igreja e o nome, eu não sei se a rua não batia ou alguma coisa assim. E eu entrei e fiquei pensando, não tinha nada assim, tipo, nada dizendo que indicasse que que ia me ter indicasse um culto, né? Isso. E aí e agora? Aí eu mandei o Zé sair de dentro do carro, pergunta se aqui é a igreja do pastor tal. Aí ele desceu, perguntou, mas aí ainda assim, eu fiquei um bom tempo lá, olhando assim para o tempo e com dúvida, né? Uhum. Tipo, gente, mas e se for uma congregação desse pastor aqui? Porque tem muito disso, sim, né? Sim, é a mesma placa da sede, Isso. né? Porque posta a foto do pastor presidente e tal. Olha, mas eu sei que estava dando quase a hora da mensagem. E você não sabia eu se não ainda... sabia se era o lugar certo. Já pensou, você começar a ministrar sobre o Ministério Infantil, mas vai ficar assim... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não é culto infantil? Mas e a pessoa chegou antes de você ministrar ou você não viu mais a pessoa? Chegou. E aí é que tá. Aí é que vem o mesmo perrengue. Porque aí depois que eu ministrei, eu falei assim, gente, eu tô sem gasolina para voltar para casa. É aquela história que você vai fazer pela fé, né? Sim, sim. E aí eu lembro que eu coloquei as mãos no carro, assim, eu comecei a orar assim, eu preciso chegar em casa. Conseguiu chegar em casa? Graças a Deus, né? Porque, poxa, 2 perrengues em um só, tá? Em um só. Esse aí foi demais. Já pensou se não fosse a igreja, certo? E você, o que é que você faz nas horas vagas, Graciele? O que é que você gosta para se divertir? Eu me divirto estudando. Hobby, estudar? Nossa, gosto demais. Eu entro, se eu tiver que ficar 4 horas seguidas ali estudando, para mim é de boas. É. Gosto muito de estudar. E sair com a família, no shopping? Olha, lá em casa tipo... Eu até gosto de shopping, meu marido gosta de floresta. Ah, ixi. Um gosta da roça, outro gosta da cidade. Tem que ser tudo muito combinado. Você vai um dia para a floresta, outro dia você vai para o shopping. Mas eu acabo sempre cedendo na floresta. Não, é melhor a floresta. Mas ele gosta de quê? De acampar? Vocês acampam?
Menino, meu marido, ele é bem da roça, assim, Aham. ele gosta muito. Então, quando ele sai, é tipo o facão dele tá dentro do carro. Ah, vai pra roça mesmo, né? Pra roça mesmo. Aí agora a gente realiza um sonho dele, né? Que é comprar um sítio. Oh, que benção, hein? Então, graças a Deus, assim, agora ele tem a roça dele. Sim, agora vocês sabem a roça que vocês vão, né? Aí, quando a gente vai sair, assim, é sempre muito bom, né? Família Sim, é sempre sim, muito claro. bom para sair. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, inclusive quando a gente vai para a roça e para as florestas, às vezes está lá pescando, mas eu tô lendo. Ah, pescando, eu gosto de pescar também, tá? Aí você vai pra floresta pra ler. Ele sente que relaxa pescando, né? Sim, Eu sim. me relaxo lendo. Na natureza, Isso. o canto dos pássaros, o soprar do vento, Exatamente. as árvores balançando e você lendo. É bom, eu sou preguiçoso para ler, mas tem gente que gosta. Nem sempre foi assim. Ah, tá, você era também? Mas aí a gente acaba. É porque É a costume, leitura né? vem muito de você achar de fato algo que te atrai. Sim, sim. Às sim. vezes você, né, tenta ler algo. Mas se for uma coisa que não é interessante para você, que te atrai, você não consegue ler, né? Hoje, devido ao fato de eu gostar muito de ler, eu já leio, por mais que eu não goste, mas se for necessário. Sim, Aí sim. Eu esqueci de te perguntar, e hoje você congrega na qual igreja? Redenção, aqui em Cariacica. É a Assembleia de Deus, Redenção? Ou É só... uma filha, é como se fosse uma filha da Batista, ali, acho que é a primeira igreja batista de Vila Velha. Sim. Eu acho que é isso. Aham, É uma sim, filha, sim, assim. sim. Aí Mas você é independente. tem quantos anos você está nessa igreja? Essa tem pouco tempo, né? Aham. Porque a gente se mudou e aí ficou. Ah, sim. E aí tem pouco tempo que a gente está lá. Acho que tem 1 ano, mais ou menos. Ah, sim. Aí lá você também já chegou, trabalha com o Ministério Infantil. Não. Não, ainda não. Na verdade, lá a gente serve na célula, né? Ah, sim. Em célula. Então, a gente serve na nossa célula, que fica em Marcílio de Noronha. Então, a gente abençoa, né? Inclusive, um dos assuntos que a gente citou aqui, que era a questão do riso, né? Que a gente estava falando aqui na abertura, foi numa palestra que eu dei em um dos momentos da nossa célula. Eu fui dar uma palestra de inteligência emocional. E a gente, muitas pessoas, assim, da própria célula também me procuram para poder... às vezes, uma dica, né, um conselho, às vezes, para a própria terapia também. Sim. Aí a gente está servindo dessa forma. Ah, que benção, né? Graças a Deus. Redenção, né? Redenção. E uma experiência que você teve com Deus, que marcou muito a sua vida? Olha, eu tive uma experiência que eu digo que foi muito marcante, que foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor audivelmente, assim. Então, para mim, foi algo inesquecível mesmo. E eu me lembro que foi uma instrução muito clara. Eu estava lendo a Bíblia no meu quarto, e aí, de repente, aquela voz começou a ecoar assim, no meu ouvido. Sim. E foi assim, eu sentia assim, era um pai que estava me corrigindo mesmo, me instruindo naquele momento. E eu lembro que eu tive tanto temor e tremor ao mesmo tempo, assim, que eu fiquei 2 dias sem sair de casa. Eu não conseguia pisar o pé na rua. E toda vez que eu olhava para aquele canto onde eu tinha ouvido a voz, me dava muita vontade de chorar. Eu fiquei, assim, com o coração muito quebrantado. Sim. Por 2 dias direto, assim, aquela palavra que foi dita, eu fiquei totalmente imersa nela. E uma outra vez também que eu ouvi, que foi algo assim muito forte também, teve um testemunho até disso, que foi quando eu estava dormindo e aquele sono já leve, né, quando a gente está assim já quase acordando, e aí eu senti uma presença do meu lado. E aí eu naquela vontade assim, tipo, eu durmo um pouco mais, eu olho quem está aqui, né? Sim. Quando eu olhei, quando eu comecei a sentir assim, aí eu só ouvi assim, a Helena está chegando. Eu ouvi essa frase. E eu não sabia que eu estava grávida. E aí a voz falou isso para mim, a Helena está chegando. Meu Deus, que bênção. E aí eu abri o meu olho assim, bem devagar, olhei,
E aí bati a cabeça de novo no travesseiro e falei assim, devo estar delirando assim. Aí quando eu bati a cabeça de novo no travesseiro, foi Deus. Deus falou comigo. Aí, eu tô grávida então? Eu pensei, né? Eu tô grávida então. E aí, tipo, você levanta na euforia, tipo... Aí eu, meu Deus, o Senhor tá aqui. E eu tô grávida. E aquela coisa, assim... Uhum. E aí, depois disso, eu enfrentei muitos desafios nessa gravidez. Sim. Eu fiz o teste e deu negativo. E eu falei assim, mas Deus não... Eu sei que era Deus, né? Eu sei que era Deus. E aí, fiz o teste de novo, um tempo depois, negativo de novo. E eu falei assim, não, mas eu tô grávida, eu sei que eu tô grávida porque eu sei o que eu ouvi. Sim. E aí, nisso, eu fui ao médico e eu descobri que eu estava com uma infecção muito grave. E eu tive um sangramento na minha gravidez. E aí o médico falou assim, olha, mesmo que você faça agora e dê positivo, que aí, antes dessa consulta, na verdade, eu fiz o teste, mas aí eu fiz aqueles testes de farmácia, né? Então, não fiz mais o de sangue. Sim, o de sangue deu negativo. E o de farmácia deu positivo. Aí ele falou, olha, eu acredito que você perdeu, dada esse problema todo que você está enfrentando, você perdeu, mas vai continuar. Pode ser que continue dando positivo, né? Mas, infelizmente, eu acho que é o que mais... A probabilidade maior, né? Uhum. E aí eu comecei a tomar remédios muito fortes. E aí, quando estava inteirando 2 meses, eu repeti o exame e continuava dando positivo. E aí eu voltei nele de novo, eu falei, doutor, continua dando positivo. E aí, nisso, ele falou bem assim, olha, vamos ver e a gente repete de novo daqui mais um tempinho, né? E nisso eu falei, olha, não tem como, porque eu não tenho fluxo nesse período. Sim. E comecei a falar com ele. E aí ele falou bem assim, E aí ele começou, tipo... E nesse dia, eu saí dali e eu falei, Senhor, eu sei o que eu ouvi. E eu sei que é uma menina, e independente do que o médico diga, dos remédios de infecção, de tudo, qualquer coisa, eu sei que a Helena está para vir. E aí, passou mais um tempinho, e aí ele confirmou e falou assim, você tem fé? E eu, bem assim, eu sei o que eu ouvi, eu não estou doida. Eu sei o que eu ouvi. Foi a voz de Deus, né? Então, assim, foi uma revelação muito grande também para mim, porque eu acredito até que eu teria confiado na palavra do médico naquele momento, se Deus não tivesse falado comigo. Sim. Então, foi 2 experiências assim, muito grandiosas para mim. Muito marcante na sua vida, né? Gente, estamos começando agora o bate-pronto do podcast Ministérios. Essa, se eu não me engano, é a 3ª edição do bate-pronto. Hoje nós estamos recebendo Graciele Amâncio. Graciele, você fica triste quando? Como tia do Ministério Infantil, eu diria que eu fico triste quando eu não consigo comprar um visual. E você fica alegre quando? Quando eu compro um visual. Tá certo. Quando Deus te concede a graça, aí você fica feliz. Um sonho. Eu tenho um sonho de realizar ainda muitas oficinas com famílias. Ministério Infantil. Minha paixão. Graciele é? Filha amada de Deus. Família. Minha base. Deus? Meu tudo, meu pai. Isso aí, finalizado o bate-pronto, finalizado, estamos finalizando o podcast. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Graciele por ter aceito o nosso convite, tá bom? Foi um prazer conhecer a sua história. Como eu falei, nós tínhamos falado sobre a importância do Ministério Infantil, foi um podcast abençoado. Hoje nós conhecemos a sua história, também não foi diferente, né? Suas últimas palavras no podcast, você pode finalizar orando, tá bom? Amém. Tchau, gente, até a próxima. Estou muito feliz e quero agradecer pelo convite, a 2ª vez que eu estou aqui, e eu estou muito feliz de compartilhar com vocês também a minha história. Eu quero dizer para você que está aí, não desista do chamado que Deus te confiou. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor. Amém. Deus, eu quero apresentar a cada vida que está nos ouvindo, aqueles que ainda hão de nos ouvir. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor falou tão tremendamente ao nosso coração durante a preparação desse podcast.
E eu creio que o Senhor é aquele que ainda vai, Senhor, fazer muito mais na vida de todos os tios, todos os pais, todas as famílias que ouvirem, Senhor, esse podcast, que sejam abençoados por Ti, que eles vejam o Teu agir na vida deles e que, Senhor, ajude-os fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Jesus.